Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem com vocês? Prontos para começar mais uma das nossas lives de terça-feira, 18 horas. Hoje a gente começando com 4 minutos de atraso. Meu Deus, eu precisava dar uma recarregada de energia antes do que eu vou encarar agora. 3 aulas seguidas. Primeiro vocês, depois a gente vai ter uma aula com a Liga de Neurologia lá da Universidade de Tocantins e depois a meu MBA. Aí é só para mim. Mas não acaba antes das 10, então eu precisava dar uma renovada na cara para ficar melhor para vocês, para lavar um pouco as ideias e a gente vir tinindo aqui para nossa live de hoje, que vai ser sobre oncovertebral. E você vai me falar assim, para que eu quero saber da oncovertebral? Pois é, você quer saber porque, na verdade, tem uma super dificuldade, muitas vezes, de identificar o que é oncartrose, o que pode ser uma alteração de oncovertebral na ressonância magnética, quando a gente faz a ressonância magnética de coluna cervical. Então, assim, não é tão simples quanto a gente gostaria. Depois que a gente começa a treinar o olho, ver, a gente começa a aceitar um pouquinho mais a ideia. Mas ainda tem alguns obstáculos, principalmente para quem está começando, principalmente para quem está se habituando ainda às imagens de ressonância magnética. Então, se você aí desse lado é uma dessas pessoas que tem essa dificuldade e percebeu que o assunto de hoje é para você, lembra que tem aquele grupinho de zap lá dos seus amigos da residência, que tem aquele grupinho de zap lá do pessoal que está começando junto com você e manda para eles. Fala assim, ó, vamos falar de oncovertebral hoje, talvez seja interessante para vocês, vamos ver que dica que a gente pode usar para conseguir identificar o que é oncovertebral, o que é oncoartrose na ressonância. Porque na tomografia é mais fácil, mas a gente vai ver na tomografia também, combinado? Então, todo mundo que está participando, já vamos fazer aquela nossa combinação? Clica aqui nesse aviãozinho e manda pro pessoal. Vambora, vamos começar, porque hoje a noite é longa, promete, e a gente não pode perder tempo aqui com demoras nesse nosso início. Deixa eu dar oi pro pessoal que está por aqui. Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de enviar, deixa eu mandar uma mensagem aqui no grupo para animar todo mundo, que estamos começando. Deixa eu avisar aqui o grupo de alunos lá do Princípios de Ressonância. Bora! Estamos começando a live. Venham. Vamos avisar no grupo geralzão. Se você não participa de algum desses grupos, você está perdendo. Tenho que te falar. Tem o grupo da mentoria, tem o grupo de tanta gente que está rolando aqui. Vamos lá, começando a live no Instagram. Hoje sobre oncoartrose. Vamos embora, vamos falar. Celi já chegou. Celi, eu tô mandando mensagem lá no grupo. Acho que o pessoal tá vindo já. Celi participa de todos os grupos e mais algum, é do grupo da mentoria também. Essa semana a mentoria tá de folga, não vai ter aula amanhã, mas junho a gente volta com tudo. Toda quarta-feira, nossa aula às 7 da noite, sem hora para terminar. Normalmente a gente termina umas 9, 9 e meia. Assuntos, cada tema, cada semana um tema mais específico dentro do padrão de imagem. Então a gente já falou, abril e maio, sobre as lesões com espectro infiltrativo, todo o diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer, diagnóstico com doença vascular, diagnóstico com doença desmielinizante, diagnóstico com doença leucodistrofia, enfim, com tumor, todas essas doenças que têm um aspecto infiltrativo, né? Principalmente uma doença de substância branca. Então a gente já conversou bastante nesses primeiros 4 encontros da mentoria. Agora a gente tem mais 6 encontros, lembrando que a última vai ser uma rodada dose dupla, onde a gente vai ter a oportunidade de trocar ideia diretamente com o caso de vocês. Então, assim, o programa da mentoria, para quem não conhece, é bem interessante. Se você quer se aprofundar, se você trabalha nessa área e precisa ganhar um pouco mais de mão, realmente, olhando a ressonância magnética, principalmente de crânio, o que a gente discute mais, é para você. Então, a gente deve abrir vaga em julho, então já coloque seu nomezinho, se quiser me manda um DM que eu te explico melhor como é que funciona. E lembrando que o nosso curso está aí, Princípios de Ressonância Magnética, você pode acessar a qualquer momento, é só clicar no link da bio, entrar, começar a fazer parte da comunidade, trocar ideia com todo mundo que já está lá e participar, assistir às aulas. A gente tem atualizações com frequência, vocês vão receber comunicações também sobre tudo que está rolando aqui. E vem para live é de graça, melhor ainda, e você já vai sair com muito conteúdo. Então,
o curso que te dá o básico, que te dá aquele pontapé inicial, se você está precisando entender para que serve o T1, para que serve o T2, o que é o flare, o que é isso, o que é aquilo, que eu tanto falo aqui, é lá que você tem que ir primeiro. Então, eu estou te esperando lá primeiro, depois você volta para cá e aí você vai começar a aplicar melhor as sequências, porque aí você vai entender. E entendendo, você vai longe. É muito mais fácil do que começar atropelado, tentando decorar o que é um, o que é outro, como é que funciona, o que está escrito no livro, aquilo tudo junto, misturado. Eu sei que é uma loucura. Quando a gente olha a ressonância, parece que a gente não vai aprender nunca, mas vocês vão aprender. E eu estou vendo o pessoal da mentoria que está indo assim, ó, decolando. O pessoal está indo muito bem, está melhorando, está mudando o jeito de pensar, está pensando de forma mais organizada. Isso que é muito legal. Conseguir acompanhar essa evolução de vocês. E no curso, só no curso, eu tenho certeza que vocês já vão conseguir muito dessa possibilidade. Então, tá em dúvida se é pra você? Não tem problema, me manda um direct. Já percebeu que é pra você? Entra lá no link da bio aqui no Instagram e vem. Só vem. Dá pra dividir um monte de vezes, você nem vai ver que você tá pagando. É mais barato do que almoçar fora. Então, vem, porque vai valer a pena. E eu tenho certeza que vai ser um diferencial no seu atendimento. Você não quer errar o diagnóstico. Ninguém quer. Então, é para isso que o curso está lá, é para isso que a gente vem nas lives, é para isso que tem um canal do YouTube, mas o básico é o básico. Nenhuma casa põe telhado sem as paredes, nenhuma casa põe paredes sem alicerce. E se o seu alicerce não é bom, se o seu alicerce não foi construído em cima de uma base sólida, é mais fácil de isso tudo desmoronar. É mais fácil você acreditar que um infarto lacunar é uma doença desmielinizante, é mais fácil você acreditar que uma lesão com restrição não é um AVC. Então, tem várias coisas aqui que você pode deixar passar exatamente porque essa base não está sólida e com a base sólida você vai arrebentar nos seus diagnósticos no consultório, você vai arrebentar nos seus lados que tenham ressonância de crânio. E a gente sabe que por aí é muito difícil a gente conseguir ser especialista ainda na radiologia. A maioria das pessoas tem que se virar em tudo e muitas vezes a sua formação de neuro é deficiente, sim, faz parte da vida. E aí, se você está precisando desse complemento, vem que eu te ajudo. E agora vamos começar a falar de únculo vertebral. Que loucura é essa? Ontem eu coloquei nos stories uma tomografia computadorizada bem feinha, né? Mostrando as alterações que tinham só ali, num nívelzinho da tomografia, a quantidade de informação que a gente tem, a quantidade de doença que a gente vê num único nível no plano axial. E aí eu puxei aquele assunto, falei assim, aí, tem um artrose? Será que todo mundo sabe onde a gente vê um artrose? E não foi 100% de acerto, a gente teve 83% de acerto. Quer dizer, 17% das pessoas que votaram ainda acharam que eu não estava falando de únculo vertebral, eu estava falando de intrahipofisário. São duas articulações importantes que a gente tem que pensar quando a gente olha a ressonância magnética de coluna cervical. E aqui no NeuroRadioImpacto a gente vai falar só de crânio não, vamos falar de coluna também. Então, ó, só para quem não viu, entrar no clima e sentir sobre o que a gente estava falando ontem. Deixa eu compartilhar aqui minha imagem com vocês. Foi sobre essa imagem aí. Então, isso é uma tomografia de coluna cervical, janela óssea. Então, na TC a gente sempre vai olhar a janela óssea para ver, fica mais fácil a gente ver a artrose, fica mais fácil da gente ver esse aspecto degenerativo mais significativo. E a gente vai olhar a janela de partes moles também, que é o que vai dar a informação de protrusão discal, de espessamento ligamentar, de hérnia, né? Então, tudo isso vai aparecer na janela de partes moles. Aí a gente está vendo a janela óssea. E o grande objetivo de ver a janela óssea é o quê? A gente vê onde está a artrose, onde está bico de papagaio. E a gente vai falar bico de papagaio aqui, que estamos entre profissionais, né? Então, vamos falar os osteófitos, as pontes ósseas, as calcificações que podem aparecer nos ligamentos. Mas nada mais é do que o que você vai mostrar para o seu paciente. Olha aqui o seu bico de papagaio. Está lá o osteófito. Muitas vezes um bico comunica com o outro, faz uma ponte óssea. Muitas vezes o que a gente acha que é um bico, que seria um osteófito, uma proeminência do corpo vertebral, é na verdade uma calcificação ligamentar, que é o que a gente tem nesse caso aqui, a gente vai ver melhor quando eu colocar o plano sagital. O que eu quero mostrar aqui? Na verdade, ó, a gente está vendo que quando a gente olha esse redondinho do corpo vertebral, eu tenho dois tracinhos assim. Aquilo ali é a únculo vertebral. E a únculo vertebral, ela tem essa irregularidade cortical, ó, esse espessamento, esse alargamento ali lateral que está indo em direção ao forame. Isso sugere pra gente que é o quê? Que tem um processo de artrose, que tem alguma coisa acontecendo. E eu tô vendo aqui, ó, dois canaizinhos pequenininhos.
cinza mais escuro, que é exatamente a saída do forame neural, exatamente onde fica o gânglio. Imagina como aquilo ali está apertado. E não está apertado porque eu tenho protrusão discal, porque eu tenho hérnia. Está apertado porque eu tenho artrose, porque eu tenho osso com aspecto hipertrófico. A Academia do Líquor entrou aqui agora, sempre tentando lives excelentes também, botou nota 10. Vocês também são super nota 10. E quando a gente olha aqui no plano sagital, ó, uma reconstrução, olha lá o que a gente está falando sobre toda essa proeminência óssea fora do lugar que deveria estar. E a gente está vendo bem claramente uma imagem assim, ó, branquinha aqui por trás do corpo vertebral. E ontem eu coloquei lá nos stories, o que é isso? Que estrutura é essa? Isso é o nosso bico de papagaio? Não, isso aí é o espessamento do ligamento longitudinal posterior. Então, o espessamento ligamentar, ele pode ficar com essa densidade bem elevada, parecendo um osso, porque é calcificação, e vai levar essa conexão de um corpo vertebral com o outro. Mas fica bem claro pra gente que não é um corpo que está emendando com o outro. Aqui a gente tem alterações pós-cirúrgicas bem específicas, né? Tem um espaçador que ficou entre um corpo vertebral e outro que a gente põe osso no meio e o objetivo é exatamente fusionar um corpo no outro, como a gente está vendo, fusão de 2 e 3 níveis. Tem o outro corpo, C3 e C4, eles fusionaram ali sozinhos, anterior e posterior, no processo degenerativo que foi acontecendo nos 2 platôs vertebrais. Então a tomografia traz essa capacidade de informação de uma forma mais fácil para a gente no osso. E aí, quem é radiologista sempre treina primeiro o quê? TC. Vamos começar com a TC, que é mais fácil. E aí você começa a ver essas alterações de articulação e você fala, tô vendo o osteófito, tô vendo a esclerose cortical, tô vendo o cisto subcortical, que são as alterações mais clássicas que a gente aprende para identificar um processo de artrose, de degeneração. E quando você vai para a ressonância, não é bem assim. Não é essa imagem que eu tenho. Então é muito importante a gente fazer essa correlação do que você está vendo na TC, do que você gostaria de ver na ressonância, mas do que efetivamente você vê na ressonância. Então a gente tem um longo caminho por aí que nem sempre vai ser percorrido de uma maneira fácil. E é por isso que a gente está aqui hoje, para tentar percorrer isso aí de uma maneira um pouquinho menos complicada. E como eu falei antes, por isso que é super importante a gente ter a base. Porque quando a gente entende todo o processo de doença, quando a gente entende todo tipo de alteração que a gente tem que procurar, a gente vai saber identificar, seja ela no TC, seja ela na ressonância. E o da ressonância, ó, vamos ver aqui, no mesmo plano axial, não é o mesmo paciente, é um outro paciente, mas o que a gente esperaria de ver? Tcharam! Totalmente diferente, né? Então a gente está vendo lá aquela janela óssea que a gente viu, que tinha os osteófitos, que tinha a espessamento cortical, que tinha aquela hipertrofia da faceta, assim, indo em direção ao forame. Tudo isso está aqui também, só que de uma maneira diferente. E aí eu quero ver quem está participando aqui pode me dizer que sequência é essa. E aí é aquele pilarzinho que eu falei, lembra? Do nosso alicerce, que tem que estar muito bem calcado para a gente entender o que você pode ver em cada sequência. Isso é uma sequência que a gente faz de rotina em exames de cervical, né? E é uma sequência que eu, por exemplo, adoro para ver o sinal da medula, mas a gente usa muito também para fazer no corte axial, sendo como... O pessoal já está participando aqui, sendo como avaliação de disco, mesmo como uma avaliação de estrutura. A Ana Paula botou aqui T2... E o Vini Monteiro colocou Axial Merge. O Afrânio Magalhães colocou T2 gradiente, GRE gradiente, ou a gente chama também de T2 estrela. O Axial Merge também é um axial gradiente, né? Então, galera aí do gradiente, todo mundo acertou. Exatamente isso, é um T2 estrela. Como é que ela vai vir escrito no laudo? T2 estrela, T2 gradiente, T2 merge. Merge é o nome que a gente tem para GE. A Ana aqui colocou o T2, ela é uma sequência T2, só que ela tem algumas propriedades especiais, porque a gente usa o gradiente para isso. E ela é uma sequência toda que vai ficar com um aspecto menos anatômico do que um T2 puro, mas ela vai ter essa característica de ter uma qualidade melhor quando a gente quer ver mielite, por exemplo, alteração de sinal do T2, de brilho, né, dentro da medula, por conta de um processo qualquer, desmielizante, inflamatório e por aí vai. Mas, quando a gente tem um processo de artrose, a gente vê também aquilo ali mais exacerbado. Então, olha só, vamos reparar, esse nível aí, por exemplo, é o nível de C6, C7. E em C6, C7, a gente tem, ó,
Lembra que eu falei aquele risquinho aqui da TC e aqui do lado faz essa curvinha, ó. É a hipertrofia facetária da oncovertebral nesse nível C6, C7. Lembra daquela saidinha que a gente viu cinzinha lá, ó? As orelhinhas aqui, só que aqui a gente tá vendo branco, porque tem a medula, tem o líquor em volta bem branquinho e, pum, saindo a raiz. Olha como aquilo ali tá estreitado. É o forame. E aí você vai me falar assim, esse forame tá reduzido, tem hérnia? Não necessariamente. Esse forame tá reduzido porque eu tenho hipertrofia da faceta, porque eu tenho oncoartrose, que é importante da gente identificar. Que é totalmente diferente dessas estruturas redondinhas, parece um sanduíche que eu tô vendo aqui para trás, ó. Tem um risco e uma para frente, uma para cima e uma para baixo, que é a intrapofisária, que é a artrose intrapofisária, que também pode estar relacionada a processos degenerativos e que também pode levar à redução da amplitude do forame neural, mas que nesse caso aí tá bonitinha. Repara como é diferente a gente ver um traço linear com o hipersinal, porque cartilagem tem o hipersinal, o osso pretinho em cima e embaixo. Aqui, ó, a gente não vê mais esse traço. A gente está vendo toda uma irregularidade cortical, tudo muito preto. E o preto no T2 já me lembrar o quê? Esclerose. A esclerose que a gente viu lá na TC. Então, a TC nada mais é do que exatamente essa representação do T2 estrela. E viu como é importante vocês já conhecerem o T2 estrela? Viu que quem tá com essa pedrinha colocada lá no lugar certo, com aquele fundamento bem posicionado, vai conseguir chegar muito mais longe na interpretação do exame do que a pessoa que não conseguiu nem entender que sequência é essa que estava vendo? E sequência, como eu já falei, você encontra lá no princípio de ressonância magnética. E eu vou falar isso sempre, porque o curso foi desenhado exatamente com esse intuito de ser básico, de ser para todo mundo, de ser aquela pecinha que você precisa para aí sim decolar. Decolar a gente decola junto de outras formas, mas primeiro você tem que entrar, sentar, botar o cinto e tá pronto para voar. E é exatamente isso que a gente faz. Eu tô vendo vários alunos do curso aqui, fico super feliz do pessoal tá lá e tá aqui também participando e contribuindo. Vamos ver um outro nível aqui? Só para vocês acreditarem que nem sempre no que eu tô falando. E aí, a gente tá vendo o nível acima. Aí era C5, C6. Tem um cartrose? Botei essa pergunta lá nos stories hoje. Tem um cartrose, pessoal? Tem um cartrose, põe o dedinho pra cima. Não tem, põe o dedinho pra baixo. E aí? É sim ou não nessa ainda tem uma outra pergunta junto. É sim ou não somente? Ou acho que tem e acho que não tem? Será que pode ser essa resposta? Lembra, a gente tem um vertebral dos dois lados. Então, de um lado, ela pode estar alterada e hipertrófica, do outro, não. E é exatamente o que a gente está vendo aqui. Quando eu olho para essa imagem aqui, embaixo aqui de onde eu tô, a gente está vendo, ó, tem uma linhazinha branca, e eu tô vendo a curvinha aqui, e eu tô vendo a saída do forame. Quando eu olho lá para o outro lado, olha como a linhazinha está muito mais comprida, e eu tenho um bico lá na frente do corpo vertebral, e eu tô vendo toda uma irregularidade cortical aqui nessa margem facetária. Então, eu tenho um cartrose de um lado, mas do outro não. E embora eu tenha um cartrose, essa oncartrose não reduz necessariamente a amplitude do meu forame que está aqui atrás. A minha anteninha que está saindo líquor aqui, ó, tá ok. Então, o processo de oncartrose, ele pode participar da redução da amplitude do forame neural ou não. Aqui o que chama mais atenção é o quê? Esse componente da oncartrose anterior que vai junto com o osteófito. E por que é importante a gente saber isso na cervical? Porque, e agora eu vou dar uma dica que vocês têm que salvar e não usar mais isso em laudo, principalmente quem é radiologista. E quem não é, quem é neurologista ou alguma ortopedista ou qualquer outra especialidade que receba um laudo de cervical e veja isso, vai falar assim, já sei que não é isso. Não tá certo você escrever que é um abaulamento discal difuso na cervical. Isso é um termo que a gente vai usar em medula, em coluna lombar. Na cervical, a oncovertebral está ali para travar o disco. Então, o disco ele não tem aquela capacidade de abaular, de ficar gordinho, de sobrar para fora do corpo vertebral, como a gente vê na lombar. Na cervical, isso não acontece. Na cervical, em geral, como é um lugar de menos impacto, porque ela só sustenta a cabeça, ela não sustenta o corpo todo como a lombar, a gente não tem esse cansaço. A gente vai ter um processo degenerativo por todos os mecanismos de tração que tem ali.
não só da musculatura paravertebral, quanto mesmo do impacto que a gente tem do dia a dia. Então, você vai fazendo osteófito, osteófito, biquinho de papagaio, corpo vertebral, osteófito, corpo vertebral, osteófito. E esse osteófito, ele leva junto com ele o disco. E esse processo da protrusão discoestofitária, como a gente chama, do complexo discoestofitário, aí vocês vão ver escrito de várias formas diferentes, mas é exatamente esse o conceito. O corpo degenera, leva o disco junto e aquilo ali pode vir junto para o complexo da uncovertebral, que é o que a gente está vendo aqui, anterior. Como está anterior, não vai beliscar a medula, não vai beliscar a raiz, é menos pior. Mas às vezes ele belisca tanto a musculatura aqui posterior da orofaringe, por exemplo, que pode, da nasofaringe ou da orofaringe, que pode incomodar. Então, às vezes, aquele osteófitozão anterior grande pode ter alteração na deglutição? Pode. É comum? Não. Ele tem que ser bem grande. E é muito comum a gente ver o osteófito anterior. Então, não levem essa correlação sempre a sério. Mas, para ficar na cabeça, como tem que vir escrito o processo discoestofitário? Vou começar de novo. Como tem que vir escrito o processo de degeneração discal que vai aparecer na coluna cervical? Tem que vir descrito como complexo discoestofitário. Não pode vir descrito como abaulamento discal. E esse complexo discoestofitário faz parte do processo degenerativo que pode se associar a oncovertebral e gerar também uma oncoartrose. E aí a gente vê aqueles bicos laterais, assim, às vezes você vê a protrusão discoestofitária lateral indo para o forame e pegando a oncovertebral, e é toda parte de um complexo degenerativo que, no fim, vai levar a mesma alteração como se fosse uma hérnia, comprimir a raiz, comprimir o gânglio, levar a dor, levar a cervicobraquialgia de um lado ou de outro, dependendo do acometimento. E agora eu queria mostrar uma oncovertebral, ok, para vocês não acharem que tudo é uma tragédia. Vamos ver aqui no nível mais acima. Tá bonito? Todo mundo assim, tá bonito, tá bonito. Rita, olha só, você está perguntando de ressonância com contraste. Isso não é uma live pra gente focar nisso, tá? É uma live pra gente falar sobre coluna e com efeito para profissional de saúde, tá? A gente pode conversar sobre isso em outros canais, mas essa não é uma live voltada para paciente, para dúvida de paciente. A gente pode conversar isso de outra forma, ok? Só para você não ficar sem nenhuma resposta, mas esses nossos encontros de terça-feira são lives com um enfoque realmente de ensino para profissionais que lidam com o exame, que fazem, que recebem o laudo, que laudam, que executam o exame, enfim, de todas essas formas, tá bom, querida? Você pode até me procurar por direct que a gente conversa, mas agora é pra gente falar sobre coluna. E aí, Amanda, tá ok? Tá ok, não tá? Eu acho que essa oncovertebral tá bem ok. Vamos reparar qual é a diferença do que a gente tá vendo desse oncovertebral para as que a gente viu até agora? Então, ó, a gente tava vendo que tava tudo irregular, aquele risco preto, quer dizer, a gente viu o risquinho branco, mas tudo muito preto em volta, né? Tudo muito hipertrofiado, aquilo ali que a gente tá vendo aqui, ó, redondinho, bonitinho no formato do corpo vertebral, tava tudo irregular, tava hipertrófico, vindo para trás. E agora a gente tá vendo bem redondinho. Se você reparar bem, eu não sei se vocês estão com essa resolução que eu tô aqui no celular, ó, a gente até vê que tem uma linha e aqui, ó, tá mais pretinho, faz uma bolinha mais pretinha do que o resto do meio do corpo vertebral, e a mesma coisa aqui desse lado, né? A Amanda aqui tá falando, tá ótimo, exatamente, tá show de bola. Essa é uma vertebral que a gente não se preocupa. Olha como a saída do forame tá bonita, né? Tá linda, tá bem clara ali, você tá vendo o disquinho passar, o disco não, o líquor passar ali, a gente aqui desse lado tá até vendo a bolinha da raiz. Então, do gânglio. Então, assim, dá pra gente conseguir diferenciar? Dá. O olho tem que estar treinado? Tem. Mas é com essas dicas e com esse treino que vocês vão começar a repetir. Então, assim, quais seriam os passos? Vamos falar aqui 3 passos principais para a gente conseguir identificar oncoartrose na coluna cervical. Então, a gente tem que olhar primeiro se tem hipertrofia das facetas, olha o contorno lateral aqui do corpo vertebral, se aquilo ali está irregular, está muito preto, com sinal muito baixo na sequência T2 estrela. Pode ser esclerose e irregularidade cortical. Busca aquele risquinho que é oncovertebral. Se ele estiver tortuoso, se ele estiver alargado, se você está vendo 2 linhas muito pretas no meio do lado da linhazinha branca, pode sugerir também que você tenha hipertrofia associada. E
repara o efeito que aquilo ali está fazendo nos forames. Além disso, pode ser assimétrico. Então, não se surpreenda de um lado tá bom e do outro tá ruim, como foi o exemplo que a gente já viu. Então, super importante a gente usar essas dicas. E por que eu trouxe a TC? Porque na TC fica mais fácil da gente ver. E por último, eu queria trazer a anatomia, porque depois que vocês já imaginaram isso tudo, vamos olhar a anatomia agora. Olha lá como é que ela faz. Ela faz um biquinho embaixo que vai receber em cima. É exatamente o que a gente está vendo. E aí, quando você vai para o plano sagital, isso é mais viagem ainda. Aqui, ó. Qual a importância da gente tentar ver? Aqui eu não estou vendo exatamente a únculo vertebral, mas a gente está vendo o forame. E o forame, ele vai ser diretamente impactado se a gente tem alguma hipertrofia de únculo vertebral, né? Como a gente viu no plano axial. Quando a gente olha no plano sagital, eu adoro uma dica aqui super para avaliação de coluna, de ressonância de coluna. O plano sagital, ele é ótimo para você ver a amplitude dos forames, para você ver qual está sendo a relação do gângliozinho que está lá com a alteração discal ou com a alteração discostoftária que está rolando ali naquela região, seja na cervical, seja na lombar. Então, quer ver melhor como está aquele forame? Não deixa de olhar o plano sagital. E aqui, o que a gente está vendo? Quando você olha, ó, eu tô vendo o corpo, a gente já nem vê mais, aí tem uma bolinha, o risquinho, né, os processos espinhosos aqui atrás, e aí eu tô vendo uma bolinha bem branquinha com cinzinha no meio, bolinha branquinha com cinzinha no meio, então é o líquor e a raiz, o líquor e o gânglio, o líquor e o gânglio. Quando a gente tem um cartrose, repara que aqui tá tudo bonitinho, ó, branquinho, cinza no meio, embaixo branquinho, cinza no meio, branquinho, cinza no meio. Quando a gente tem a oncoartrose, isso aí vai ali para aquela região também e dá uma amassada ali. Ó, vamos ver do outro lado que tem uma oncoartrose? Vocês estão conseguindo ver branquinho, bolinha cinza? Branquinho, bolinha cinza? Não tá legal, né? Não tá porque exatamente a gente tem o processo da degeneração que está relacionado a oncoartrose, que está exatamente ali na frente, que vai para o forame, que leva aquele biquinho que eu falei do corpo vertebral junto, que leva um pedacinho de disco junto, e aquilo tudo ali vai culminar e reduzir a amplitude de forame. Então, importante a gente identificar, o olho tem que estar treinado na ressonância, porque a gente tem mais dificuldade de ver, mas dá para ver, e é importante ver, isso que a gente tem que pensar sempre. E, na dúvida, se você tiver, o mesmo paciente tiver com você aí a tomografia, olha no TC. Vê assim, caramba, eu tenho que ver alguma alteração aqui, nesse nível. E aí volta lá na ressonância. Fala assim, ó, tô vendo aqui. A ressonância realmente tá pegando o que eu preciso. A Amanda botou aqui sim, tava difícil, né? O forame tava bem ruinzinho. E aqui, ó, a gente tá vendo uma visão frontal, coronal, né? Assim, da cervical e dessa relação exatamente da oncoartrose, né? Da oncoartrose não, da oncovertebral. Então, o biquinho aqui, que encaixa na concavidade da vértebra de cima e por aí vai. Muitas vezes o plano cervical, na TC, por exemplo, ele é muito bom pra gente ver oncoartrose, né? Ele dá aquela sensação do raio-x que a gente olha assim e você vê aquela irregularidade e tal. Tem o desenho do cachorro, o pessoal do raio-x adora falar desses mnemônicos do cachorro quando a gente fala em oncovertebral. Muitas vezes a gente não faz o coronal na ressonância. Lembra que a ressonância é cada aquisição por si. Então, muitas vezes a gente realmente não faz o plano coronal e aí a gente vai perder um pouco desse tipo de informação, tá? Não contem sempre com isso para ver. Por isso que eu mostrei muito aqui para vocês, tanto o plano axial quanto o plano sagital, que é o que efetivamente a gente faz de rotina. Ah, mas a gente nunca faz coronal de ressonância? Às vezes a gente faz, principalmente quando você tem uma tortuosidade muito significativa, quando na dorsal você vê muito escoliose, quando você quer ver implantação da musculatura paravertebral. A Amanda botou aqui, acho que é mais fácil ver um vertebral no coronal. Real, isso é real, exatamente o que eu estou falando, é bem real. O problema é que na ressonância a gente não vai fazer coronal muitas vezes. Então, assim, tanto que eu nem trouxe imagem para vocês, porque a gente não faz. Grandes indicações da gente fazer o coronal na ressonância. Quando você tem uma sinuosidade de eixo, porque aí até para você marcar o disco, né, você precisa de 2 planos corretos. Então,
Como a maioria das escolioses são dorsais e dorso-lombares, a gente não faz, em geral, escoliose coronal da cervical. Quando você tem um desvio de eixo importante cervical, quando você tem alguma anomalia de corpo vertebral, e aí a gente identifica aquele sagital torto, um axial difícil de marcar, a gente acaba fazendo coronal. De rotina, pelo menos onde eu trabalho, a gente não faz coronal para ver um cartrose ou para ver essas alterações. Então, Amanda, é mais fácil sim da gente ver. Na TC, como a gente faz uma aquisição de bloco, a gente reconstrói em qualquer plano, então fica mais fácil, a gente sempre vai ter o plano coronal. E a gente acaba treinando nisso, né? Até porque o raio-x também a gente vê no coronal, que fica mais fácil. Mas quem vai começar a ver ressonância, quem recebe ressonância, tem que começar a treinar o olho para ver e identificar a oncoartrose também no plano axial. Por isso que a gente fez essa live hoje, para trazer um pouquinho dessas dicas, porque eu vejo que é uma grande dor aí para os residentes. Todo mundo que senta do meu lado, eu vou corrigir, eu falo, gente, mas olha a onco vertebral que tá horrível. Ela, mas eu não tô vendo, o pessoal fica meio desesperado. E eu vi aquele casinho, ele estava tão heterogêneo de um nível bilateral, do outro nível só de um lado, do nível em cima tão normal. Eu falei, bom, vamos trazer esse passo a passo que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo. A Bonnie está perguntando aqui, a live vai ficar salva? Perdi o comecinho, sensacional, obrigada. Obrigada a você, querida, por estar aqui. Vai ficar salva, sim, sempre vai ficar, sempre não. Tem horas que eu não posso colocar, se às vezes eu coloco um nome aqui que não deve, eu não posso botar lá no YouTube. Mas, em geral, elas ficam lá no canal do YouTube, tá? Se vocês, quem ainda não conhece, quem tá aqui na live e ainda não conhece, participem, gente. Tem um canal Neuro Rádio em Pauta também no YouTube, tem mais de 200 vídeos lá. Então, não esperem ver só conteúdo aqui. Na verdade, os conteúdos longos estão lá. A live de terça-feira começou esse ano. A gente tem feito todas as terças-feiras. Eu estou muito feliz com o resultado. A gente está começando a chegar a bater 30 pessoas. Isso é um número excelente. Eu comecei fazendo live com 5. Então, eu conto com vocês nesse apoio para divulgar cada vez mais. Para terça-feira a gente está cada vez maior. E não é maior por ficar maior. É maior porque é mais dúvida, é mais informação legal que a gente dissemina, é mais coisa certa que vai chegando para todo mundo. E a gente vai começando a falar a mesma língua e isso é muito, muito legal. Então, assim, eu venho aqui de peito aberto falar com vocês. Sempre abro. Ontem eu não abri, porque realmente meu dia foi caótico, mas eu já estava com essa ideia de fazer um com vertebral, porque eu tive 3 perguntas no mesmo dia, então eu achei que realmente é uma coisa que a gente tem que falar, ainda mais para quem está começando. É uma live diferente do que a gente já fez até agora, a gente fala muito pouco de coluna e acho que a gente tem que começar a falar mais. Então, eu sempre ponho a caixinha lá na segunda. Então, participem nos stories da segunda para escolher o que vocês querem. Ah, hoje não foi meu tema, não tem problema, tá tudo anotado. Vai voltar em algum momento que a gente não tem um tema, uma sugestão. Então, assim, eu vejo tudo que vocês me pedem, eu tento cumprir tudo do máximo, do jeitinho que vocês querem, e a gente vai seguindo. Ela botou aqui, vou correndo para lá, vários vídeos já me ajudaram, que legal, eu fico super feliz. Ana Cláudia batendo palminha, obrigada. Amanda botou aqui, onde faço residência, eles sempre fazem coronal DP, mas não sabia que não era padrão. Melhor habituar então de axial. Olha, eu sugiro que sim. Na residência, dependendo de onde você faça a residência, eu trabalho em hospital universitário e trabalho em clínica privada, né? E hospital particular. Então, assim, dependendo de onde você faça a residência, o céu é o limite. Você não tem hora para acabar. Eu, aqui no hospital universitário, quando a gente faz 10 exames por dia, sim, é uma glória. Né? Apesar da gente, obviamente, receber pelo SUS, o hospital, a gente não, né? Eu não. O hospital receber pelo SUS por exame feito, existe até uma cota máxima que você pode fazer. Não é igual numa clínica particular que quanto mais você fizer, melhor. Então, muitas vezes, sequências vão sendo cortadas e o protocolo vai ser bastante otimizado. É comum, assim, às vezes, quem faz residência em hospital universitário sair com um viés de que, nossa, eu posso fazer tudo, eu posso fazer um exame de 1 hora e aí chega no particular, tem que dar aquela cortada, tem que se virar com o mínimo que o pessoal que está mais acostumado a ver já elegeu como mínimo, né? Não existe uma rotina única, nem uma rotina correta ou errada. Existe o que as pessoas que trabalham ali acham que é o mínimo necessário. Muitas vezes é o que a gente faz. Então, assim, sugiro que você se acostume. E aí, usa essas dicas, leva lá pro pessoal, porque nem sempre vocês vão conseguir ver um DP, um coronal de cervical por aí, tá? Eu, por exemplo, vejo bem pouco e faço bem pouco e recomendo bem pouco.
Celi tá colocando aqui, pós-operatório de coluna. É uma boa, né, Celi? Fazer um pós-operatório de lombar aqui, que tem um erro que, nossa senhora, quero saber quem é o erro aí que mais me deixa pau da vida quando eu vejo exame que foi feito daquela forma, no pós-operatório de lombar. Acho que pode ser a nossa deixa para a próxima live, hein, Celi? Boa dica. Porque é um negócio de um erro assim. Eu fico enlouquecida. Fico enlouquecida mesmo. Ligo pra todo mundo. Falo, gente, isso não dá, não dá. Eu vou até botar. Eu comprei uma blusa escrito calma, exatamente para esses momentos. E eu tirei uma foto assim que é a minha cara. Quem trabalha comigo sabe. Eu vou postar ao longo da semana nos stories. Eu quero muitos coraçõezinhos, só para vocês verem como imaginar como eu fico quando a gente vê esse erro de lombar. E eu acho que a gente pode discutir porque realmente é bem interessante. Eu sei que a maioria das pessoas faz assim, sem querer, aprenderam assim, perpetuam assim. E quando vocês começarem a perceber o quão melhor era fazer de outra forma, vocês vão ver que, caramba, quanto tempo que eu perdi fazendo isso aqui de uma forma que não está me ajudando, que não está ajudando meu diagnóstico, que não está ajudando meu paciente. Então, vamos falar sobre isso semana que vem. Denis dando boa noite aqui. Boa noite, Denis. Adorei o seu anúncio de sendo preso. Ser preso porque fez uma super live, um conteúdo top. Então, vale a pena, né, Denis? Com certeza. Tem um outro recadinho aqui. Matheus Cabral botou, não deixe subir essa live no YouTube, as aulas são sensacionais. Obrigada, Matheus, super obrigado. Fico muito feliz com vocês falando aqui que ajuda, que participa, que participam de lá, que participam daqui. E aí fica o nosso combinado. Quanto mais vocês divulgarem, mais longe a gente chega, maior é o nosso sucesso. O meu sucesso é o sucesso de vocês, porque vocês fazem parte disso. Então, compartilhem no grupo do WhatsApp, compartilhem no grupo do hospital, compartilhem no grupo de residência, compartilhem em tudo que é grupo que vocês tiverem, que toda terça-feira a gente está aqui às 6 horas e eu estou esperando vocês na próxima. Paulo mandando aqui, excelente live. Paulo, tô com saudade de você, foi aluno da outra mentoria, excelente. Vini, Bruno, todo mundo rindo aqui. Ainda bem que o Denis já foi solto, vai poder continuar lá nas lives dele, maravilhosa. Tô torcendo aqui para ele voltar com tudo lá da delegacia e trazer muito conteúdo bom pra gente, que eu também vou lá aprender. Não acho que é só ele que vem aqui na minha, não. Vou lá também. Tem muita coisa de técnica que ele tem que me ensinar, tem que ensinar pra gente. Tá mais na hora da gente marcar uma live em conjunto. Gente, super obrigada. Então, depois eu vou botar isso lá. Não se esqueçam dessas dicas. E terça-feira que vem já está combinado. Como se ele sugeriu, vamos falar de pós-operatório de ressonância de coluna lombar. E eu tenho certeza que essa dica aí vai explodir a cabeça de vocês. E eu vou deixar vocês na curiosidade até semana que vem. Pessoal aqui de Caracas falando... Obrigada pela presença. O pessoal aqui da América Latina tem participado bastante. Eu queria muito conseguir falar melhor com vocês, mas eu não sei falar espanhol. Mas eu acho que vocês conseguem me entender, porque vocês me mandam mensagem em espanhol, eu respondo em português e a gente se entende. Então, acho que o fluxo tá fluindo, né? Beijo, gente. Até a próxima. E eu espero vocês na terça.